Bom, gente, em primeiro lugar, como você tem que ter areia peneirada, como eu mostrei. Areia devidamente peneirada que vai facilitar o teu contato. Essa massa que eu tenho aqui já está pronta, mas eu vou só dar dica para vocês de como preparar. Eu usei 2 vasilhas dessa, de areia, aqui dentro, e uma de cimento, que toma-se um total de uma dosagem 2 por 1, certo? Eu usei nessa vasilha de água, até aqui onde está o meu dedo, correto? Aí eu comecei a mexer ela, né? Que na linguagem da construção chama-se traçar a massa, né? Observa que é o jeito que ela tá, ó, na minha mão aqui, ó. Tá farofado, né? Numa linguagem simples, é a mesma massa de quem vai fazer contrapiso de casa, tá? Para fazer o contrapiso. A diferença é que a do contrapiso é grossa e essa areia aqui é peneirada, que é para você ter uma qualidade melhor do vaso. E é uma dica interessante. Se você fizer uma areia sem peneirar, pode ter mato, pode ter capim, pode ter algumas sementes, pedra, o que facilmente vai trincar o teu vaso. Se você fizer com ela peneirada e efeito de farofa assim, ó, você vai ter um vaso de qualidade igual a esse meu. Bom, pessoal, como eu disse, é a coisa mais simples que tem de montar um vaso. Às vezes a gente tenta fazer um vaso e olha na prateleira, nas lojas e acha muito caro. E eu vou mostrar para vocês de uma forma simples e prática de fazer. Você vai colocando, acertando com a mão, até chegar à textura do fundo do vaso. Correto. Socando uma madeira simples que você tem no fundo de casa. Esse vaso é um vaso oval, sextavado, tá? Então, é o que eu comprei. Vai sair esse aqui, é o meu vaso. Bom, já fiz o fundo. Percebe-se que ainda está um pouco baixo. Eu continuo fazendo o fundo do meu vaso. Depois esse vaso vai ficar igual esses aqui. Mostra esses aqui, Milena. Esses que eu tirei, tem 2 vazios, que é de outros moldes, tá? Um já plantado uma muda de calanchoia. Calanchoia, eu já tenho cactos também plantado nesses vasos que eu fiz de cimento. Agora, eu alcancei a altura do meu vaso. Agora eu vou começar a fazer a parede do vaso. Um detalhe importante, você pode usar a colher de pedreiro para você ir preenchendo. Você começa preenchendo as laterais. Como eu não tenho muita intimidade com a colher, eu vou pondo a parede do meu vaso com a mão. Correto? Primeiro eu ponho 4 pontos, calçando os 4 pontos para que ele não dance e saia na medida que eu quero. Estou fazendo as laterais. Agora eu já coloquei uma determinada, calcei o fundo. Agora eu estou usando uma madeirinha para me socar, compactar. O ideal é que você use uma madeira que caiba dentro das laterais do seu vaso matriz e do filhote. No caso o grande e o pequeno. Agora eu estou socando. Outra dica que você pode usar é uma colher de cozinha. Tá? Cuidado de você não pegar as colheres novas da tua mulher para depois uma encrenca, viu? Agora eu coloquei mais uma camada e eu continuo socando. Vocês estão vendo aí que eu estou socando nas 4 laterais, tá vendo? Esse, no caso, ele tem 5, né? Que ele é sextavado, por melhor. Então ele tem 6 faces, correto? Então aqui eu vou de acordo, vou colocando 2 centímetros, tá? E vou socando ele aqui, tá certo? Vou rodando ele aqui, ó, para facilitar meu movimento. E vou socando, pilando, né? Todos os lugares. Vocês estão observando que meu vaso já está quase chegando na borda, certo?
Então já estou quase chegando à parte de enchimento, à parte final. Observe um detalhe curioso, é que você tem que procurar sempre centralizar o vaso filhote para que ele dê a mesma textura de cima até embaixo. Agora eu vou completando, estou chegando à parte final. O processo é o mesmo de início. No caso eu não tenho muita intimidade com a colher de pedreiro, eu vou usando a colher da cozinha. Claro que nesse caso eu pedi permissão da minha senhora para mim depois não arrumar problema, viu? Então se vocês for fazer isso em casa, vocês marido quiser fazer um vaso para agradar a esposa, que às vezes vê no mercado, nos lugares aí acha caro, então peça primeiro a peneira de cozinha, tá? A colher, que são instrumentos de cozinha, mas com a devida autorização da esposa, viu? Para não arrumar problema e não arrumar briga. Importante, gente, quando eu estou chegando na fase final, eu uso sempre um pozinho de cimento nos beiços para dar uma fortalecida, tá vendo? Eu pego aqui o meu pozinho de cimento e ó, nas bordas, no final dele, eu coloco sempre. Agora eu vou fazendo aqui, ó, o acabamento com a colher. Percebe que eu vou fazendo aqui, ó. Já joguei meu pozinho de cimento para ajudar na secagem das bordas. E agora eu vou fazendo o acabamento. Eu pego com a colher e com as costas e vou dando o acabamento. O detalhe é que eu uso a colher, as costas da colher, molho dentro da água, com pouca água, só molhada suavemente para mim fazer o acabamento da borda do vaso. No caso, uma dica, gente, é usar a areia peneirada, viu? Já mostrei para vocês diversas vezes a peneira da cozinha, tá? Essa é a peneira de número 8, tá? É aquela peneira de mulher com açúcar, de laranja e assim vai, né? Pode. Chegou uma das horas esperada, né? Você que acha difícil, tá vendo? Esse meu material é flexível. Eu vou descolando ele aos poucos, tá vendo? Ele é um material flexível. Quanto mais mole o material, mais facilita a sua desforma. Nesse caso aqui, você não pode rodar ele. Tá vendo aí como saiu com facilidade? Vou mostrar mais uma vez, ó. Eu descolei a lateral dele aqui aos poucos e peguei em 2 lugares fixos, ó, e suspendi. Tá aí o meu vaso. Agora, um detalhe final que é interessante é o furo do vaso. Como nesse eu vou usar para fazer planta, eu vou fazer o furo dele agora. Você precisa de um caninho, olha aqui, ó, um caninho. Você mede o centro dele aqui, ó. Você pode fazer antes ou depois. Você pode fazer quando forma o vaso. Eu prefiro fazer na parte final, certo? Puxei. Você vai observar que ele ficou um pouco danificado o furo. Você vem com a madeirinha que você macetou no início para socar, ó. E aí dá algumas macetadas, correto? E aí vai. Bom, senhores, para desformar é a coisa mais simples que tem. Bom, pessoal, chegou o momento esperado de desformar o vaso. Ele ficou 24 horas em repouso, na sombra, não molhei, não fiz nada. E ele tá aqui. Esse aqui eu fiz ontem. Um detalhe interessante é que eu untei a forma, né? Se eu fosse usar essa forma aqui, eu esqueci no início, eu untei ela com óleo de cozinha, tanto a mãe, que fica por fora, quanto o filhote, para facilitar o meu trabalho na desenformar. Um detalhe interessante que eu ouvi de bastante pessoa: não use óleo de motor, use óleo de soja, porque o óleo de motor, além de ele tirar a cor original do cimento, ele vai deixar com cheiro, com odor, né? E vai ficar por muito tempo impregnado, que dificulta, não é, a tinta se você for pintar. Desformar, ou seja, tirar da forma, é a coisa mais fácil que tem. Eu vou pegar ele com as 2 mãos, vou apoiar ele levemente com a minha mão aqui, ó, tá certo? Tem uma tábua aqui, vou devagarzinho com ele, assentando ele aos poucos, correto? Pronto, já coloquei. Agora, eu pego a minha colher de pedreiro e dou um toquinho. Eu pego 4 pontos, ó, como se fosse 4 cantos. No caso desse é redondo, aquele é quadrado, sextavado, mas o processo é o mesmo, tá? Aqui também eu pego 4 pontos.
esses 4 pontos baixos. Vou pegar 4 pontos altos. Nesse caso aqui ele tem 8 pontos de referência. E pronto. Vou desformar o meu vaso simples, simples e prático. Pego com as duas mãos sempre em posição, levantando, fazendo calço, ó. Tadá! E aí está o meu vaso. Cuidadosamente eu vou com a mão aqui no fundo, correto? Lentamente eu vou fazendo com a minha mão esquerda, no caso em questão, vou fazendo de luva, vou apoiando com o braço e vou virando o meu vaso. Pronto. Aqui ele está. Agora eu pego ele como se eu estivesse abraçando ele com as minhas mãos e vou deixar ele durante 5 dias na sombra. Lembrando que durante esses 5 dias é interessante que você umedeça ele, tá? 2 vezes por dia, de manhã ou à tarde. Escolhe 2 horários, ou de manhã e à noite, assim vai. Após 5 dias ele está pronto para plantar. Observa aqui que ele já secou bem. O cimento ajuda muito, tá vendo? Se você usar essa dosagem que eu lhe falei, 2 por 1, ele vai dar uma resistência boa, um acabamento. Eu gostei dele. Tá vendo como ficou o furo perfeito, a estética. É um vaso bonito. Eu tenho outros aí, né? Mas eu quis mostrar esse para dar passo a passo para vocês. Espero que vocês tenham gostado.